Olá, pessoas maravilhosas, sejam bem-vindas ao primeiro episódio do Life Worth Living podcast e hoje eu quero trazer o que é que me fez criar este podcast, porque este nome e vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar no fundo sobre o que é uma vida que vale a pena viver, o que é que eu considero ou o que é que eu tenho descoberto ao longo do tempo e este podcast ele foi criado porque eu sou uma pessoa que ama aprender, eu amo aprender, estudar sobre várias coisas diferentes, mas principalmente sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e no fundo eu quis criar este espaço para partilhar algumas das coisas que eu tenho aprendido, algumas das coisas que funcionaram na minha jornada a empreender no digital já há alguns anos, algumas coisas também que eu sinto que travam muitas das minhas alunas dentro desta área do marketing digital, de crescer um negócio, de começar, e eu quero partilhar isso convosco. Nesta primeira temporada vou partilhar de forma individual e nas próximas temporadas eu quero trazer também convidados maravilhosos para que possam partilhar o seu conhecimento, e porque eu também gosto muito de aprender com outras pessoas, então é isso que eu tenho aqui, a visão que eu tenho aqui para o podcast. E a verdade é que sempre que eu quis fazer alguma mudança na minha vida ou alguma mudança na minha área profissional, eu comecei com um podcast e eu sinto que para mim fica mais fácil até organizar as minhas próprias ideias, organizar a minha mente quando eu comunico com as pessoas, quando eu partilho, quando eu faço brainstorming, e no fundo este lugar eu quero que seja esse lugar de partilha, ou seja, não é um lugar onde eu vou estar aqui enquanto professora, enquanto mentora, é mesmo um lugar de partilha e isso é muito especial para mim, poder ter este espaço onde eu posso falar mais do que 90 segundos, não é? Dos Reels. Então, isso é muito especial e muito importante para mim, porque eu sou uma pessoa que gosta de profundidade. Então, como hoje é o primeiro episódio, para quem está a assistir no vídeo, se eu às vezes olhar para ali, é porque eu tenho ali o computador a gravar o áudio, então hoje ainda estou assim, apesar de ter testado, ainda estamos aqui a garantir que tudo está a correr bem. Então, começando aqui por falar sobre esta ideia de, ok, o que é uma vida que vale a pena viver? O que é que faz com que a vida vale a pena viver? Claro que eu sinto que vale sempre viver e eu sinto que a nossa vida realmente ela é feita para nós conseguirmos viver ao máximo e da melhor forma possível. Mas o que é que isso significa? O que é que isso significa para mim? E como tornar a vida uma vida que vale ainda mais a pena viver? E vamos falar um pouco sobre isso. Então, eu acho que desde pequena eu sinto um pouco esta dualidade, e eu já partilhei isto algumas vezes até lá no Instagram, esta dualidade entre, por um lado, querer conquistar o mundo no sentido de levar a minha voz mais longe, de falar com várias pessoas, de ir para outros países até, uma vontade até de criar o meu negócio em inglês. Isso é algo que surgiu muitas vezes na minha cabeça e que eu refleti muito sobre essa possibilidade, e é algo que ainda está presente aqui nas várias possibilidades que estão em cima da mesa na minha vida. E então eu sempre tive, por um lado, essa vontade, por outro lado, esta consciência de que não, mas eu quero viver uma vida em que eu consiga aproveitar as pequenas coisas, em que eu não fico uma workaholic só focada ali no trabalho, só focada no meu negócio, em crescer, em fazer negócio e tudo isso. E eu sinto que essa dualidade ela começou principalmente, ou esta ideia de que eu quero também aproveitar muito a vida, começou principalmente quando o meu pai faleceu. Então, quando eu tinha 8, 9 anos, o meu pai, quando eu tinha 8 anos, o meu pai ficou doente. Na verdade ele já estava doente, mas descobriu que tinha cancro, e na altura ele tinha 48 anos, portanto ele morreu com 49, e nessa fase em que eu comecei a entender que, ok, quando ele morreu realmente eu entendi que a vida, nós não temos o nosso tempo como garantido, não é? Não é garantido que nós vamos viver 80, 90, 100 anos. Claro que nós devemos fazer o melhor para que isso aconteça, cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde física, claro que sim, mas a realidade é que no caso do meu pai foi uma doença, noutros casos podem ser acidentes, coisas que nós não controlamos propriamente, não é? E isso fez-me realmente pensar na altura que
decidir de certa forma que não, eu vou querer aproveitar a minha vida, eu vou querer viajar, eu vou querer aproveitar todas essas coisas, não é? Porque na minha perspectiva de criança de 9 anos, o meu pai não tinha conseguido aproveitar isso, ou seja, na minha perspectiva, quando ele se reformasse, que ainda faltava um pouquinho, é que ele iria aproveitar isso, é que ele iria passear mais, é que ele iria aproveitar mais tudo isso, porque até àquela data ele tinha trabalhado muito para conseguir conquistar certas coisas, uma casa, dar boas condições aos filhos, nós somos 4, e de certa forma a minha perspectiva naquela altura era ele só trabalhou e ele não aproveitou nada, até que ponto é que tudo isso valeu a pena. E mais tarde eu fui crescendo, eu fui tendo outras ideias, fui pensando noutras possibilidades para mim, não é? E quando eu comecei, quando eu tive ali a minha primeira crise existencial, antes de ir para a faculdade, porque eu sempre tinha pensado em várias coisas, eu queria ser professora de educação física, esse acho que foi aquilo que eu quis durante mais tempo, porque eu realmente adorava educação física, era a minha disciplina preferida, fiz natação de competição durante vários anos, então para mim desporto era uma coisa assim essencial na minha vida e eu realmente gostava muito da forma como me sentia. Só que, como eu comecei a ter boas notas, como comecei a ser boa aluna, na verdade eu era boa aluna, mas como ali naquela fase mais importante de 10º ano e tudo isso, comecei realmente a ver que, ok, eu tinha boas notas, tinha uma boa média e começaram a surgir aquelas ideias e alguns professores também a dizer que a medicina era uma ótima ideia, algumas pessoas também a dizer isso e na verdade eu comecei a considerar essa opção. E antes disso, quando depois mais tarde eu comecei a questionar, mas será que eu quero mesmo medicina? Será que eu quero mesmo isso? Antes eu tinha passado ali por uma fase, não é? Depois do meu pai ter morrido, em que várias pessoas, sabem assim, aquelas senhoras velhinhas assim na igreja ou outras pessoas até que se cruzavam comigo, com a minha mãe, diziam, tu é que vais estudar para encontrar a cura para o cancro. Zero pressão numa criança com 9, 10 anos, não é? Tu é que vais estudar para encontrar a cura para o cancro. E de certa forma eu acho que isso ficou ali no meu subconsciente, porque eu comecei a considerar então mais tarde medicina, que era algo que eu nunca tinha considerado. E então ali na altura mais ou menos dos meus 15 anos eu decidi inscrever-me nos bombeiros, porque como eu não sabia se eu tinha estômago para isso, como eu não sabia se tinha essa capacidade, eu decidi então inscrever-me enquanto bombeira voluntária. E então eu inscrevi-me, fui bombeira durante quase 5 anos, nessa altura eu percebi que realmente eu até gostava daquela parte de serviço de ambulância, toda aquela energia e nessa altura, então, que eu estava a considerar medicina, eu tive ali um ano muito estressante, que foi um ano em que eu fui a uma consulta de rotina só para ver se estava tudo bem, fui para ir à minha primeira consulta de ginecologia e eu saí de lá a chorar, eu até tinha ido sozinha. Eu saí de lá a chorar, a ligar à minha mãe, porque a médica disse que eu tinha um tumor enorme e que tinha que ir fazer taque de urgência. Bom, enfim, não foi de todo aquilo que eu estava à espera naquele dia, eu estava só à espera de perceber se estava tudo bem. Na verdade, eu até quis ir lá porque eu tomava a pílula desde os 14 anos, porque na altura, e eu acho realmente existem aqui várias coisas, não é? Que eu nem ia partilhar hoje, mas que eu acho que é mesmo importante nós às vezes entendermos aquilo que está a acontecer na nossa vida, aquilo que está a acontecer com o nosso corpo e tudo isso. E eu comecei a tomar a pílula porque a minha médica de família, como eu tinha algumas hemorragias frequentes fora da altura da menstruação, ela achou que em vez de eu fazer algum exame seria bom eu começar a tomar a pílula. Então basicamente eu tomava a pílula mais forte de todas, porque foi isso que a minha médica de família achou na altura. Então depois eu comecei a ganhar mais consciência das coisas e nessa altura eu marquei essa consulta até porque eu queria alterar e porque tinha visto até na altura alguns estudos, algumas coisas que essa pílula tinha sido até banida de alguns países, pronto, enfim. Esse foi o motivo da minha ida e saí de lá com taque de urgência para marcar e com a médica a dizer-me que eu tinha um tumor gigante.
A verdade é que passou algum tempo até realmente eu perceber o que é que tinha. Então eu passei ali por um processo de fazer TAC, no TAC não dava para perceber bem o que é que existia, foi ali um processo complicado e a médica depois queria enviar-me para estudos no Hospital de Coimbra. Nessa altura eu fui a um outro médico que me tinha sido recomendado e que me descansou imenso e que me explicou exatamente o que é que eu tinha, que na verdade não era um tumor enorme, basicamente aquilo que eu tinha era um septo a dividir o meu útero e então aquilo que estava a acontecer é que existia a acumulação do sangue da menstruação num dos lados do útero porque não tinha local de saída. Então, até isso acontecer, foi tanto stress, foi tanto... Eu depois, nesse processo, a médica receitou-me antibiótico não sei quantas vezes porque, pronto, ela não sabia o que eu tinha e decidiu que antibiótico seria uma boa ideia. Então eu tomei tantas vezes antibiótico que depois, na verdade, eu cheguei a ir para o hospital com bronquite e outras inflamações porque o meu sistema imunitário, coitado, estava completamente descompensado, completamente desregulado. E foi uma altura tão estressante da minha vida e foi o ano em que eu tinha que decidir qual a área que eu ia seguir. Então foi ali no 12º ano, em que, para além disso, eu tinha mudado de escola. Eu tinha mudado para outra escola porque tinha as específicas que eu queria. Então foi tanto stress naquele ano que eu comecei a pensar, ok, se calhar eu não quero medicina porque eu não quero que a minha vida seja um stress constante. E medicina, para mim, tinha um bocadinho essa visão, não é? Então, eu não quero que a minha vida seja um stress constante, não é isto que eu quero. E veio-me essas memórias que eu tinha, não é? Da altura em que eu pensei sobre o meu pai, sobre a vida dele, a morte dele, o quanto é que ele não tinha aproveitado a vida. E eu comecei a questionar, ok, será que eu quero mesmo isso? Será que isto faz sentido para mim? Será que este realmente é um sonho meu ou será que é simplesmente algo que está aqui no meu subconsciente e não é realmente aquilo que eu quero viver? E comecei a perceber isso, dessa pressão de certa forma de, ok, eu é que tenho que estudar para... E acho que é muito comum pessoas que vão para a medicina depois de pessoas muito próximas terem passado por um processo difícil. E eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a pensar sobre outras possibilidades, comecei a ponderar outras coisas, mas foi realmente uma fase muito difícil da minha vida, foi realmente uma crise existencial muito grande. E eu comecei a perceber o que é que era importante para mim e tudo isso, e na altura eu acabei por decidir ir para a enfermagem. Depois existiu outra mudança na minha vida que me fez ir para a área do marketing, mas isto para dizer que essas decisões até essa fase e essa super confusão mental fez com que eu questionasse muito, ok, o que é que faz sentido para mim? O que é que vale a pena? Será que vale a pena isto? Será que não vale a pena? Será que eu quero viver uma vida tranquila? Será que aquilo que eu quero mais é contribuir para ajudar as outras pessoas, independentemente da forma como isso vai ou não impactar a minha vida? E essa questão continuou ao longo do tempo e para além disso, o que é que eu comecei também a olhar, a observar? Ok, como é que as pessoas que têm muito sucesso no mundo vivem? E eu gosto muito de assistir documentários, não sei se vocês também, mas eu gosto muito de assistir documentários e era super constante esta ideia de que, ok, eu conquistei isto, mas eu abdiquei de tanta coisa. Até que ponto é que valeu a pena? Eu abdiquei de tempo com a minha família, eu abdiquei de tanta coisa na minha vida para conseguir chegar aqui. Até que ponto é que valeu a pena, não é? E surge muitas vezes esta questão e surge muitas vezes este pensamento e eu comecei quase aqui ok, será que é possível mesmo viver uma vida equilibrada? Será que é possível mesmo viver uma vida onde eu sinto que eu consigo crescer profissionalmente, em que eu sinto que eu consigo contribuir com o meu trabalho, em que eu sinto que eu consigo realmente chegar mais longe com o meu trabalho e ainda assim cuidar da minha saúde e ainda assim passar tempo com a minha família e ainda assim fazer aquilo que é importante para mim nas outras áreas da minha vida? E essa tem sido uma questão constante. E quando eu comecei a empreender no digital,
começou a surgir também esta questão, não é? E nos últimos anos, até com as minhas alunas, e era aqui que eu queria chegar. Talvez já tenha gravado imenso tempo de podcast, não sei. Não sei quanto tempo é que vai ter este episódio, porque é o episódio mais livre em que eu decidi não trazer propriamente um tema ou tópicos, não é? E espero que vocês estejam a gostar da divagação. Mas aquilo que começou a acontecer foi esta questão de, ok, será que eu consigo viver uma vida mais leve e ao mesmo tempo não abdicar de crescer, ao mesmo tempo não abdicar do meu sucesso, não abdicar do meu impacto, não abdicar de chegar a muitas pessoas. E eu acabei por experienciar na minha vida, no meu negócio no digital, estas várias fases. Então eu experienciei já fases mais all-in, em que eu estou mais focada no meu trabalho, em que eu estou mais a fazer acontecer, e eu experienciei fases. Eu passei aqui por uma fase em que eu estava mais tipo slow living, a criar menos conteúdo, a lançar menos coisas, a trabalhar menos, na verdade. E a realidade é que eu percebi que para mim este slow living não me traz tanta alegria, tanta felicidade, tanto entusiasmo e tanta energia como fazer mais. E este fazer mais, ou melhor, contribuir mais, impactar mais, não necessariamente fazer mais em termos de quantidade, não é? Porque não é sobre publicar todos os dias no feed, essa não é a minha forma de trabalhar, não é a forma como eu vejo as coisas. Eu gosto mais de conteúdo que seja mais intencional. Mas eu percebi que, ok, não pode ser neste ponto, mas também não pode ser num ponto super all-in em que eu estou a trabalhar até às tantas da madrugada e não estou a descansar como deve ser e não estou a priorizar a minha saúde. Ok, então eu tenho que encontrar este equilíbrio. E falando nesse equilíbrio, existe aqui um outro ponto que é, ok, mas eu consigo ter este equilíbrio sempre na minha vida? Eu consigo viver uma vida equilibrada sempre, em todas as alturas da minha vida, tendo um negócio? E a resposta é não. Não dá para isso acontecer dessa forma, mas a vida não tem que ser sempre em desequilíbrio. Ou seja, não vai ser sempre equilibrada em todas as áreas e tudo super tranquilo, mas também não tem que ser sempre um caos. E é isto que eu quero trazer aqui, que é: o que é esta vida que vale a pena viver? Então, em primeiro lugar, ela é uma vida que é alinhada com a pessoa que tu és. Então, nós vamos falar mais sobre isso noutro episódio, mas realmente para mim, entender quem eu sou, compreender mais quem eu sou, trabalhar mais o meu autoconhecimento, tirar todas as camadas que não são minhas, não é? Então eu acredito muito que às vezes existe esta ideia de que eu tenho que ir à procura de quem eu sou, quando na verdade eu acredito que nós, cá dentro, nós temos essa verdade de quem nós somos, e aquilo que nós precisamos de certa forma é tirar todas essas camadas que não somos nós, não é? Todas essas crenças que não são nossas, que nos foram colocadas, tudo o que não nos serve, que realmente não está a contribuir para a nossa missão, para o nosso bem. Então, entender isso foi muito importante para mim, entender a minha energia, a minha forma de funcionar foi muito importante para mim, e aqui para mim Human Design, desenho humano, foi super importante, mas depois eu falo sobre isso noutro episódio também. E realmente entender o que é importante para mim, o que é que eu quero viver, o que é que são coisas que não são negociáveis na minha vida. E, por exemplo, fazer desporto foi algo que eu coloquei sempre de parte neste meu período de empreendedorismo até há relativamente pouco tempo. E é uma coisa que é super importante para mim, é uma coisa que realmente me traz mais energia. Então, esse ponto é super importante. Mas aquilo que eu queria dizer aqui também é que existe essa fase em que nós temos que colocar mais energia, em que nós temos que focar mais, em que nós temos sim que trabalhar as horas que forem necessárias, fazer aquilo que for necessário ser feito para nós conseguirmos sim colocar o avião no ar, não é? Então existe esta fase de lançamento do negócio e depois em alguns momentos do negócio no digital e alguns momentos da nossa vida no geral, então pode ser numa outra área, em que nós temos que colocar mais energia ali, nós temos que colocar mais foco ali para que o nosso avião levante voo, não é? Nós não podemos levantar voo sem colocar ali o turbo no máximo, não faço ideia como é que funciona, mas nós temos que colocar ali o pé no acelerador para que o avião
levanto voo. E depois sim, quando nós estamos lá em cima, podemos talvez ligar o cruise control e podemos talvez, ok, agora vou descansar mais, agora vou ter uma rotina mais leve, mas para isso acontecer é necessário sim um período de foco, é necessário sim um período em que nós fazemos mais, em que nós colocamos ali mais energia e se calhar colocamos menos energia noutras áreas da nossa vida, só que não pode ser isso para sempre, não é? Então nós temos que trabalhar o nosso negócio de uma forma inteligente para que não tenha que ser assim para sempre. E era isso que eu queria trazer aqui também, porque quando nós olhamos para um trabalho tradicional ou quando nós olhamos para criar um negócio tradicional, e trazendo até aquele exemplo, não é, do início, daquilo que eu sempre via acontecer com os meus pais, é que nós vemos esse esforço e sacrifício constantemente, quase para sempre, não é? E os resultados não necessariamente a aumentar. E aquilo que nós conseguimos com o digital, com as ferramentas que nós temos hoje, é no fundo alavancar os nossos resultados, alavancar esse esforço que nós estamos a ter através de algumas ferramentas, através por exemplo, através de anúncios. Então eu posso ter um conteúdo muito bom, em vez de eu ter que criar muitos conteúdos muito bons e gastar toda a minha energia ali, investir toda a minha energia ali, eu posso criar um anúncio com aquele conteúdo e aquele conteúdo vai chegar a mais pessoas. E não necessariamente eu tenho que estar a criar milhares de conteúdos novos, não é? Então nós temos muitas formas de facilitar a nossa vida e trabalhar de forma mais inteligente e não necessariamente de forma mais árdua. E isso é super importante. Então, hoje em dia nós temos uma série de ferramentas de automação, como é o caso do ManyChat e muitas outras que permitem otimizar tudo isso, não é? E permitem que seja possível nós chegarmos mais longe, nós chegarmos a mais pessoas, nós construirmos algo maior, sem necessariamente isso implicar muito mais esforço, ok? Mas aquilo que é importante ter aqui consciência é que se eu estou a começar algo, ou se eu estou numa fase estagnada e eu preciso de ir para o próximo nível, eu vou sim ter que colocar mais energia ali para que eu consiga dar esse salto, para que eu consiga realmente alavancar ali aquele resultado. Porque se eu continuar a fazer a mesma coisa, se eu continuar a colocar a mesma energia, provavelmente eu vou continuar a ter os mesmos resultados. Então, ok, será que eu consigo ter esse equilíbrio? Será que eu consigo ter uma vida mais leve, uma rotina mais leve, tendo um negócio no digital, tendo um negócio de forma geral, empreendendo? E aquilo que eu acredito é que sim, se o negócio for pensado de uma forma inteligente e se ele for estruturado e se existirem sistemas a serem criados para que essa rotina mais leve seja possível. Ou seja, tem que existir esse trabalho, tem que existir essa preparação, tem que existir essa lapidação. Não é só, ok, eu quero ter uma rotina leve, mas eu quero ter um negócio que cresce. Não, eu vou ter que me dedicar ali durante um período de tempo, eu vou ter que criar a minha audiência, eu vou ter que criar a minha marca. E ainda hoje eu falava sobre isso, que no offline é normal, ou antigamente, não é? Antigamente, não há muito tempo, porque todo este mundo digital é relativamente recente, mas era normal que alguém precisasse de alguns anos super dedicado para conseguir ser uma autoridade na sua área, para conseguir ser uma pessoa que é uma referência na sua área. E atualmente aquilo que acontece no digital é que muitas pessoas começam e já querem ser uma autoridade no próximo mês no seu nicho, na sua área, já querem ser uma referência. Porquê? Porque existem tantos conteúdos a vender essa ideia de posiciona-te como uma referência, posiciona-te como uma autoridade na tua área. Mas não tem a ver com eu tirar um determinado tipo de fotos em estúdio, ou com eu fazer um determinado tipo de conteúdo, ou eu falar de uma determinada forma, ou vestir-me de uma determinada forma. E é aí que existe esse erro, esse equívoco muitas vezes. Claro que toda essa parte da imagem ela importa e a forma como comunicamos importa. Só que ser uma referência, ser uma autoridade tem muito mais a ver com experiência, com vivência, com prova social, não é? Com feedback, com eu poder experienciar aquilo, gerar transformações. E sim, então a partir daí eu vou cada vez mais tornando uma referência naquilo que eu faço, porque eu estou a aplicar o que eu faço, eu estou a ter feedbacks, eu estou a melhorar, eu estou cada vez a ser melhor nesta minha área, cada vez a ter mais
a ser mais esta referência, a ser mais recomendada. Então, existe essa parte que é fundamental. Não dá para eu começar hoje a ser uma referência. Não faz sentido sequer eu pensar isso. Não faz sentido sequer que eu comece o meu negócio e já acho que tenho que estar a faturar imenso e que tem que estar tudo a dar certo e que as pessoas têm que adivinhar o que eu faço no mês a seguir. Então, existe um tempo em que nós estamos simplesmente a semear, em que nós estamos a criar conteúdo, em que nós estamos a comunicar, em que nós estamos a passar a nossa mensagem, em que nós estamos a trazer o nosso valor, o nosso conteúdo, o nosso trabalho. Existe um tempo em que nós estamos simplesmente a semear e estamos a nutrir essas sementes, estamos a regar, estamos a colocar adubo se for necessário, estamos a tratar ali, a dar atenção. E depois existe o tempo em que as coisas realmente começam a acontecer. Então, às vezes, até parece que acontece do nada, não é? Então, eu continuei aqui, eu senti muito isso ali numa altura, que parecia que nada estava a acontecer e depois do nada, parcerias, pessoas a enviarem mensagem, a pedir mentoria, mas não foi do nada. Existiu um trabalho invisível que eu estive disposta a fazer para eu conseguir ter aquele resultado do nada, não é? Então, é exatamente isso, nós temos que estar com uma mentalidade de agricultores, de semear, de nutrir aquelas sementes, para depois então sim colher e entender que as coisas levam tempo, as coisas levam tempo. Existe um tempo para nós nos tornarmos melhores também, então quando nós começamos, nós não vamos ser bons. Não vamos ser bons provavelmente a comunicar, provavelmente não vamos ser bons a vender, provavelmente não vamos ser assim tão bons a entregar o nosso serviço. Porquê? Porque estamos a começar. Se eu começar hoje um desporto, se eu começasse hoje a jogar ténis, eu ia ser péssima. Na verdade, a primeira vez que eu experimentei ténis, eu pensei, meu Deus, eu sou horrível nisto. Mas isso faz parte. Se eu continuar a treinar, se eu continuar a fazer, eu vou ficar boa. Quando eu fui para a natação, eu lembro-me que eu não conseguia pôr a cabeça debaixo d'água. Eu tinha medo de pôr a cabeça debaixo d'água. E eu passei para a competição mais tarde e eu ainda não conseguia fazer cambalhotas. Então, no fim de cada treino, eu ia lá para um cantinho da piscina só para fazer cambalhotas, só para fazer a viragem. Então, eu tive um processo e depois eu fiquei a fazer competição durante vários anos, a treinar todos os dias. Mas eu tive ali um processo em que todos os dias eu fazia o treino e eu ainda tinha que ir no final fazer cambalhotas para conseguir fazer e para conseguir melhorar essa parte que era uma dificuldade minha. Então, e porquê é que eu fazia isso? Eu podia simplesmente desistir e dizer, não quero. Eu não quero, eu não sou boa nisto, eu não vou para a competição. Não, mas eu queria muito ir, eu queria muito fazer isso, eu queria muito conseguir. Então eu fui e eu treinei. Então, qual é que é a área da tua vida? Qual é que é a competência que tu precisas de treinar, de melhorar, para conseguires ter resultados melhores? E, para além disso, ter esta paciência com o processo, não é? Ter esta paciência de entender que, sim, tu podes construir uma rotina mais leve, sim, tu podes construir um negócio que te permite viver essa rotina mais leve, que te permite viver a tua vida de sonho, só que isso não se constrói a estalar os dedos, não é? Isso não se constrói do nada, isso não se constrói, lá está, é uma construção, leva tempo, é necessário dedicação, é necessário colocarmos o nosso coração muitas vezes naquilo que nós estamos a fazer, colocarmos emoção, colocarmos paixão, e por isso é que é tão importante nós gostarmos daquilo que fazemos, não é? Quando estamos a empreender, porque a verdade é que vai ser difícil e empreender coloca-nos frente a frente com as nossas maiores sombras, com as nossas maiores inseguranças. Muitas vezes eu já tive alunas a dizerem-me, meu Deus, Joana, parece que eu estou uma adolescente outra vez. Com tanto de inseguranças, com tanto de questionamentos, com tanto de coisas que estão a surgir aqui na minha cabeça. Isso é normal, é uma coisa nova. E nós não somos preparados para empreender. E eu nem estava à espera de falar tanto de empreendedorismo neste episódio, mas a verdade é que eu sinto que empreender é aquilo que mais permite viver uma vida alinhada com quem nós somos, não é? Porque nós temos, no fundo, ali a capacidade de moldar as coisas à nossa forma de funcionar. Só que para isso nós temos que saber qual é que é essa forma de funcionar, não é? Mas isso vai ficar para um próximo episódio. Aqui, para encerrar, aquilo que eu queria trazer é uma questão que surge várias vezes, que é,
Ok, Joana, mas não é suposto que seja leve, que seja fácil, que seja fluido, aquele que é o meu caminho, aquele que é a minha missão, aquele que é o meu propósito. Não é suposto que seja mais leve, mais fácil, mais simples. É que está a ser tão em esforço para mim, está a ser tão difícil para mim. Será que se está a ser tão difícil não é o meu caminho? E aqui existem várias coisas que eu posso falar, não é? Em primeiro lugar, olhar para aquilo que tu sentes quando pensas nisso. Então, se quando eu penso no meu trabalho, não é? Vou pensar nos meus momentos mais difíceis. Aquilo que eu pensava era, ok, está difícil, mas eu quero mesmo que isto dê certo. Eu quero mesmo fazer acontecer. Eu realmente quero que isto funcione. Eu realmente gosto daquilo que eu estou a fazer. Eu realmente quero trazer isto para o mundo. Eu quero gerar esta transformação. Eu quero chegar às pessoas. Eu não pensava, pronto, está difícil, é porque não é isto. Não, eu pensava, eu sinto mesmo que é por aqui. Eu sinto mesmo vontade de fazer isto. Eu sinto mesmo que aquele fogo, sabem? Aquele fogo interno. Mesmo que as coisas não estivessem a acontecer, mesmo que não estivesse a dar certo, não é? Eu sentia que era aquilo. E então é isso que vocês têm que avaliar. Vocês sentem cá dentro aquela vontade de fazer acontecer, aquela vontade de que não, mas é isto que eu quero falar. É desta forma que eu quero ajudar as pessoas. É isto que eu quero trazer para o mundo. Eu sinto mesmo a vontade de fazer acontecer isto. Então, quando vocês sentem isso é porque, ok, é por aí. Então nós sabemos, muitas vezes nós dizemos, ai, não sei o que é para fazer. Nós sabemos. Se continuarmos a dizer que não sabemos, é que aí é que nunca vamos saber. Mas na verdade nós sabemos cá dentro. Muitas vezes temos uma série de medos e permitimos-nos ficar neste questionamento e não entendemos que muitas vezes nós temos que dar alguns passos para que o caminho se vá iluminando, não é? Como quando nós vamos na estrada. O nosso carro à noite, ele não ilumina o caminho inteiro, ele vai iluminando X metros em X metros e nós vamos entendendo o caminho, nós vamos conduzindo por esse caminho. Então na nossa vida é a mesma coisa, nós vamos dando o espaço e o caminho vai se iluminando. Não podemos querer saber já, ok, será que daqui a 5 anos eu vou ter um negócio super bem sucedido se eu fizer isto agora? Não dá para saber isso, não é? Então é isso, esse é um ponto. O outro ponto é nós entendermos que o facto de ser o nosso caminho não significa que vai ser um caminho fácil. Agora, vai ser um caminho que vale a pena. E é aqui que eu quero trazer este ponto da vida que vale a pena viver, não é? Neste caso, um empreender que vale a pena. É quando realmente nós sentimos, ok, existem aqui desafios, está a ser desafiador para mim, mas vale a pena. Mas eu sinto aquele quentinho no meu coração. Em vez de, por exemplo, lembrem-se de algum trabalho que vocês fizeram, algum trabalho que vocês tiveram em que era difícil, era pesado, mas vocês sentiam, pá, eu não quero estar aqui, eu quero sair daqui, não é isto que eu quero para a minha vida. É completamente diferente. É completamente diferente quando eu estou a fazer uma coisa que eu não gosto, que está difícil, que está super pesado. E eu sei que o meu caminho não é ali, que não tem nada a ver comigo, que não tem nada a ver com os meus valores, versus eu estar naquele processo de levantar voo, não é? Ainda com o avião ali na pista e está meio difícil das rodas avançarem, parece que eu só estou a avançar 1 milímetro a cada coisa que eu faço e está super difícil e parece que nunca mais consigo ver aquela possibilidade de estar a voar, mas eu sinto que é ali que está o meu coração. É completamente diferente. É completamente diferente. Ok, mas Joana, está super difícil há imenso tempo. Ok, então o que é que nós podemos olhar para aí? Nós podemos olhar para a nossa parte interna. Porque o nosso mundo exterior, ele é um reflexo do nosso mundo interior. Então, se está super difícil no mundo externo, no mundo concreto, e este super difícil pode ser, não estou a conseguir vender, não estou a conseguir chegar às pessoas, não estou a conseguir atrair clientes, não estou a conseguir crescer, estou super estagnada, ok. Então eu tenho que olhar para o meu mundo interno e perceber onde, cá dentro, é que eu preciso trabalhar para que os meus resultados concretos sejam diferentes. Porque se eu estou a fazer as coisas bem, se eu estou a criar um conteúdo de uma boa forma, se eu até já estudei imenso, já lapidei ali o meu conteúdo e eu não estou a conseguir, ok,
Onde é que estão essas crenças de merecimento? Como é que elas estão? Como é que está a relação com o dinheiro? Como é que está a tua relação com a comunicação, com a exposição? Tens medo de brilhar? Tens medo de aparecer? E se tu fosses super bem sucedida? Ias sentir-te bem ou ias sentir culpa? Se tu tivesse um negócio incrível, gigante, que impactasse milhares de pessoas, que tu comprasses uma casa linda, 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 e convidavas a tua família para ir à tua casa, essa casa maravilhosa, na entrada da casa tinhas um carro incrível, como é que tu te ias sentir? Orgulhosa, feliz, leve ou culpada por estares a ter resultados completamente diferentes daquilo que a tua família tem? Culpada e quase na necessidade de culpa de ter que dar dinheiro à tua família ou de ter que resolver a vida deles por teres esses resultados e eles não? Como é que está essa sensação? Muitas vezes nós travamos a nossa vida concreta por aquilo que está cá dentro. Sempre, sempre. O nosso mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. Então, ao longo dos próximos episódios, eu quero muito poder trazer conhecimento, poder trazer experiências, insights que realmente transformaram a minha forma de ver a vida, que transformaram a forma como eu olho para o meu negócio, a forma como eu olho para dinheiro, para tudo isso, para relacionamentos, a forma como muitas das minhas alunas também têm feito o seu percurso e, no fundo, trazer aquilo que faz com que a vida valha a pena viver e aquilo que faz com que nós consigamos viver uma vida que vale a pena. Então, espero que fiquem aí para os próximos episódios e vamos falando também pelo Instagram. Espero que tenham gostado deste episódio. Deixem aqui nos comentários algum insight que tenham tido, algo que tenham refletido, algo que tenha feito sentido para vocês, alguma pergunta também e até ao nosso próximo episódio.